Olá, pessoal. Agora é a nossa terceira aula. E essa aula a gente vai falar da evolução, né, da clínica numa perspectiva sócio-histórica. E ela sempre como aliada nas suas premissas à medicina. Então, gente, é importante que a gente compreenda do quanto que a psicologia clínica ela esteve sempre atrelada à medicina e do quanto que as histórias se cruzam, não é? E a gente está agora num momento bem especial, né, e revolucionário, inclusive, para a medicina. E no texto, na página 612, a gente está aqui só para situar vocês. Eu estou trabalhando em cima de um artigo. O nome do artigo é O Surgimento da Clínica Psicológica, dois pontos, da prática curativa aos dispositivos de promoção de saúde. A gente está fazendo um estudo dirigido sobre esse artigo, a gente está dialogando sobre esse artigo. Então é importante que a gente esmiúce esse artigo para que vocês compreendam dentro desse bate-papo. Seria legal que fosse ao vivo, óbvio que vocês iam opinar, falar sobre experiências de vocês, e eu gostaria muito de saber. Vocês podem dividir as experiências de vocês sobre a temática comigo. É uma forma da gente também se sobrepor ao modelo EAD, tá? Eu me predisponho para que vocês falem comigo a respeito de todas as inquietações que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, sugestões, até críticas também são bem-vindas, tá, pessoal? Então vamos lá. Conversando sobre o artigo. Estou na página 612, porque na verdade esse fragmento, se vocês não tiverem acesso, não tiverem como ter acesso, eu posso enviar para vocês. Eu estou com o artigo aqui no meu celular, dá para ver? Não dá para ver. É a luz que está aqui no meu rosto, gente. Tá? Enfim, não, acho que não dá para ver. Não dá. E a luz acaba, enfim, impossibilitando. Mas vamos seguir. Bom, gente, um momento muito importante, né? Início do século XX, muito recente, começou a complexificar, então, a atuação médica. A atuação médica iniciou-se a partir desse século, né? Com algumas inquietações e aprofundamentos, né? Então, a medicina ela se alia nesse momento com algumas áreas específicas, né? Alguns conhecimentos acumulados e a coisa começa a se complexificar. Novas tecnologias e dessa vez a medicina começa a se aliar a novas tecnologias e a partir daí a prática médica surgiu com uma nova roupagem, né, nesse momento. E aí, então, o que acontece? A necessidade, né, da clínica médica se aprofundar em especialidades e se dividir em especialidades. Então, quanto maior a complexidade, maior a necessidade de se especializar. Quanto maior a complexidade dos casos que eram apresentados e o aprofundamento dos estudos, maior a necessidade do médico se especializar e se tornar mais específico em determinada área, e mais específico ainda nessa área, essa sub-área. Então, a clínica médica acaba se perdendo em vários fragmentos. Especialidade da especialidade da especialidade. Então, gente, é como se a clínica médica ela fosse se afastando do leito. Lembram que a gente falou da aula passada na etimologia da palavra clínica, que vem do grego e significa leito. Então, a clínica médica vai se afastando do leito e vai ganhando a nova roupagem do fazer clínico, tá? Então, ela vai se afastando, a clínica médica vai se afastando do leito e vai se debruçando, né? E chegando mais perto do paciente. E ele vai olhando o sintoma, a quem deve recorrer, o acamado passa a depender de um outro que o faça, já que não é mais o médico que vai até o paciente, o médico, mas é esse que vai até o médico, né? Então, até mesmo a prática propriamente dita do médico, ela vai mudando. Ele vai se articulando de outras formas para conseguir atingir as demandas. Então, vem algumas perguntas a partir dessas transformações. Algumas mudanças para que a gente possa, de uma forma inquietante,
questionar algumas práticas. Então, houve aqui o quê? Uma inversão de papéis, será? Houve uma inversão de papéis aí, então, já que o médico não vai mais ao paciente, e sim o paciente vai atrás do médico? Outra pergunta. Tamanho nível de especialização não teria conduzido a um afastamento da perspectiva humanista que também fundamenta a medicina? Será? Então, gente, enfim, a clínica médica, assim como a clínica psicológica, traz uma perspectiva histórica, né, da medicina e vai servindo para contextualizar esse objeto de estudo, né? Essa articulação, ela serve para contextualizar o que a gente tem falado aqui. Então, gente, aí a gente vai compreendendo que a psicologia ela entra aí, e esses estudos psicológicos, a partir de Freud também, né, que vai trazendo essa roupagem da clínica médica, né, ele como pai da psicanálise, a clínica psicanalítica de forma primordial, vai se deslocando, né, do saber médico. Não mais o médico detém mais o cliente, contudo, o saber inconsciente é que detém o cliente. É o cliente que traz o material de estudo. Não é mais, veja só que interessante, não é mais o médico que vai discorrer, vai ler e vai dizer o que você tem, mas a gente, né, através da cura pela fala, que vai dizer o que a gente tem. Então, é muito mais complexo do que se imagina, né? Psicanálise veio para revolucionar de verdade. Então, a cena vai ser ocupada então, a partir do discurso do paciente. O discurso do paciente é que toma a cena. Então, a psicologia clínica ela ganha um modelo muito mais desafiador. Então, cabe ao analista, ele diz aqui, apenas mobilizar o paciente a prosseguir na busca da sua verdade. E ele vai fazendo ali um trabalho de mediação e de facilitação desse processo, né? Então, o mais importante na análise é o analisando. O mais importante é o objeto de estudo, que é a pessoa, não é a ciência que é apresentada ali. Opa! Então, aqui ele faz uma diferenciação, um friso, que é importante a gente contextualizar também, que ele diz o seguinte, enquanto a clínica médica aprimora seus métodos diagnósticos, por via da observação e de complexas tecnologias que sustentam múltiplas possibilidades de intervenção na direção da cura orgânica, a clínica freudiana, embora também se debruce sobre o cliente da busca diagnóstica, enfatiza mais a escuta do sofrimento do que a visão do mesmo. Então, não é uma visão geral sobre o sofrimento, sim, ele vai se debruçar à escuta do sofrimento, ele vai se debruçar ao fenômeno, né? E não ao que dizem sobre o fenômeno. Então, é importante que a gente compreenda do quanto que a psicologia ela traz uma preocupação, é um método de intervenção, de psicoterapia e de análise, para que se chegue no cliente e se compreenda esse. E outra coisa, a gente vai falar mais à frente sobre a diferença entre cliente e paciente, porque que alguns psicólogos falam cliente e outros psicólogos falam paciente, tá? Então, Freud ele se preocupa com esse método para que ele possa escutar melhor, de uma forma científica e séria, né, a sua clientela, seus pacientes. Então, foi a partir daí, né, que Freud ele passou a se preocupar com esse método de psicoterapia, esse método de análise, e ele começou a advertir alguns médicos que traziam alguns preconceitos sobre o seu fazer científico, e ele vai advertindo esses métodos que consideram psicoterapia um misticismo. Então, gente, esse misticismo moderno que era apresentado como sendo o formato do fazer de Freud, né? Ele começou a trazer ali algumas análises argumentativas. Ele começou a dizer, opa, não é bem por aí, né? Então, a medicina antiga se utilizava desse método também. Freud não trouxe do nada essa preposição clínica a partir da escuta. E ele começou a argumentar isso porque na medicina antiga,
os médicos, mesmo que os modernos, eles utilizavam o recurso de psicoterapia através da sugestão de melhora, né? E que era trazida a partir do rapport, que vocês vão saber o que é isso mais à frente, né? Ou seja, nesse trabalho de confiança entre cliente e profissional que o trata, né? Nessa relação médico-paciente ou terapeuta-paciente. Então, isso, ó, na medicina antiga já era utilizado e Freud ele trouxe uma nova roupagem, né? Então, gente, ele trabalhou com hipnose e tudo isso, a gente não vai se ater a isso, mas muitos avanços foram introduzidos por Freud, né, na clínica psicológica. E quais foram esses avanços, né? A mudança na observação de escuta, na forma de escutar, a importância da residência, desculpa, da resistência, ou seja, de como é que é importante o cliente ele se mostrar resistente aos seus próprios sintomas e no que se apresenta sobre ele, né? Dele persistir e resistir, tanto no que ele tem a dizer e como também no que no que o psicoterapeuta tem a dizer. E, em última instância, a perspectiva de tratar o cliente como um sujeito de sua história de adoecimento e não como um mero objeto. Então, ele não é apenas um objeto de estudo, ele é a sua própria história. A gente não vai pegar um caso de esquizofrenia, pegar um livro de Dalgal Larrondo e tentar destrinchar esses conceitos como se eles se enquadrassem em todo caso que aparecesse sobre esquizofrenia, né? A esquizofrenia paranoide. Então, eu vou pegar esse caso de esquizofrenia paranoide e vou dissecá-lo como sendo padronizado a partir do que Dalgal Larrondo me diz aqui sobre esquizofrenia paranoide. E não é assim. Cada história ela traz uma roupagem diferente. Então, a gente fala de esquizofrenias, né? De subjetividades, respeitando a história de cada indivíduo, de como cada indivíduo se apresenta, né? Então, gente, ele diz ainda, né, que é muito importante a gente entender isso, que a clínica psicanalítica freudiana introduz a questão do segredo como força motriz do processo terapêutico. O segredo no que diz respeito ao sigilo. O sigilo, o segredo, os segredos da pessoa em relação à sua própria história, aquilo que ela traz apenas para o terapeuta que ninguém sabe. Então, essa é a força motriz, né, do processo e essa relação de segurança entre terapeuta e paciente. E assim essa clínica se enquadra aos moldes individuais e subjetivos. É assim que ela se desenvolve. E esse paradigma da psicoterapia como espaço de segredo fortalece o imaginário de que a clínica mais efetiva para tratar os sofrimentos psíquicos seja a clínica individual. Então, é a partir dessa questão do segredo que a gente vai compreender do quanto que é importante essa relação terapeuta-paciente acontecer na perspectiva do segredo e do sigilo, para que haja esse símbolo de confiança e de resguardo sobre o que é necessário ser feito para que essa transferência ocorra e para que o tratamento dê certo, para que a pessoa sinta a vontade de falar das suas subjetividades sem ser julgada. É a partir daí que essa configuração de clínica ela se instaura. Isso é muito importante, né? E a psicoterapia passa a ser um campo privilegiado da clínica psicológica, né? E esse individualismo acaba sendo força motriz também dessa prática curativa, tá? Então, é importante que a gente se sobreponha ao conceito de que a clínica psicológica, ela nada mais é do que herdeira dessa clínica médica. A clínica psicológica, ela é herdeira, sim, do modelo medicalocêntrico, tá? Então, cabe o profissional, né, compreender para depois intervir, remediar, tratar e curar. É isso que a clínica médica traz como premissa. Então, a clínica psicológica, a partir dessa lógica, a clínica psicológica ela esteve por muito tempo, bastante distante, bastante tempo distanciada das questões sociais, né? Então,
por esse modelo elitista, que detém o poder, né, o modelo medicalocêntrico, o modelo europeu de fazer clínica, por esse motivo que a clínica, até os dias atuais, ela se mantém distante dessas questões sociais. E é por isso que a gente precisa fazer uma clínica voltada a análises mais complexas do sujeito, né? Isso a gente vai falar mais à frente também. Então, gente, inclusive tem um texto, né, de Guerra que diz que Freud e a psicanálise, eles são diretamente responsáveis pelo deslocamento dessa prática fundamentada no olhar sobre o fenômeno, o acontecimento, né? E o fenômeno ele não acontece de forma isolada, sozinho. Ele acontece porque a gente está ligado a vários outros contextos, né? A prática fundamentada no metafenomenal, né? Fundamentada na escuta, que é metafenomenal. Então, ela se desloca desse fenômeno para o metafenomenal. Assim, a prática clínica, né, ela vai se vincular a uma demanda do sujeito, e não necessariamente a uma patologia, né? E esse é o perigo do modelo médico, porque ele acaba aprisionando pessoas em caixinhas, em psicodiagnósticos, em psicopatologias. Então, isso dificulta a forma da gente enxergar o sujeito de forma individualizada. Então, a clínica médica ela tem esse dever, né, de desvincular, na verdade, esse dever de se desconstruir e desfazer esse vínculo que enquadra as pessoas num padrão uníssono. Como eu estava dizendo antes sobre a esquizofrenia. Toda esquizofrenia paranoide é igual. Não é. A gente tem que levar em consideração o sujeito. A gente precisa historicizar o sujeito, tá, gente? O que mais? Vamos lá. Ele fala que a vinculação da psicologia ao individualismo não será superada pela postura freudiana, né? Pois a psicologia, na sua origem, inclusive a psicologia clínica, está atrelada a essa perspectiva individualista. Então, Freud não é o único culpado. Nós temos outras teorias que também abordam nesse mesmo formato, que não olha para o social. Então, não é só Freud culpado. Freud ele tem um importante papel nisso, mas Freud não é o único culpado. Eu estou colocando essas letras garrafais aqui para depois vocês não saírem dessas aulas ditando por aí que Freud é culpado, da gente não ter essa articulação com o social. Ele é muito importante nesse processo, mas ele não é o único culpado. Todos os teóricos da psicologia clínica, os teóricos que trazem todos, assim, a grande maioria, cuidado com as palavras, né? A grande maioria nessa perspectiva eurocentrada vai trazer esses processos do indivíduo sem olhar para as questões psicossociais, né? Então, aí ele diz aqui no texto que o início do pensamento moderno é marcado pelo surgimento do sujeito e do individualismo. Não tem como a gente fugir disso. É um construto, gente, é uma construção e é um processo de desenvolvimento, né? E que faz parte de tudo isso. Então, o texto faz uma reflexão sobre o catolicismo, sobre a religião, de como que a religião também foi determinista nessas questões entre saúde e doença. Então, surge a psicologia também como espaço de acolhida para esse ser sujeito individual. A psicologia ela vai seguir esses moldes. O sujeito não tem mais as grandes estruturas holísticas, né, que organizam e oferecem sentido à existência. Cada um tem que construir por si esses sentidos subjetivos individuais. Então, a clínica do segredo cresce e floresce na modernidade. E essa clínica do segredo ela vai sendo articulada com outras abordagens. Tá, gente? Então, surge aí, inclusive, a psicologia dentro das ciências humanas, né? Ligando a psicologia aos interesses que a medicina antes também se debruçou, né, aos interesses da burguesia. Então, aos poderes políticos, aos poderes econômicos e sociais. Então, Guerra diz em 2002, né, que a história da psicologia nos evidencia uma tradição de trabalho associada ao controle, à higienização e à diferenciação,
que, desde os primórdios de seu nascimento, associaram as práticas sociais e políticas à manutenção do status quo. Então, o Estado social, ele era determinante quando era um Estado social privilegiado, e era determinante, inclusive, no acesso dessas questões. Meu filho apareceu aqui. Filho. Cadê os teus carros? Deve estar lá no seu quarto, meu filho. É a gravação de uma aula, tá certo? Tá bom. Então, gente, a prática. Procure lá. Desculpa, pessoal, que essas coisas acontecem, né? A prática clínica era de uma forma muito descomprometida, né? Ela acontecia de uma forma muito descomprometida com os aspectos sociais. Ao contrário, era apenas comprometida com as coisas que faziam parte desse universo. Então, é por isso que existe um perigo dessas articulações das ciências humanas que não estão preocupadas com os desdobramentos e com as pessoas que mais sofrem com essas articulações econômicas, científicas, por não terem acesso a elas. Então, o surgimento dessas ciências humanas que se articulam e que se vinculam apenas com os interesses da classe dominante, né? E a psicologia também aliada a essas práticas higienistas. Inclusive, antes de terminar a aula, eu preciso falar para vocês sobre... Desculpa, gente. Falar para vocês que eu não estou tomando água. Falar para vocês de como que a psicologia, em seu surgimento, ela esteve atrelada a essas práticas higienistas. E o que significa isso? Práticas eugenistas. Práticas que determinavam quem eram as pessoas mais inteligentes, quem era a categoria humana superior, não é? Inclusive, a psicologia serviu, né, com Francis Galton, Lombroso, os estudos de QI, os primeiros testes psicológicos, né, testes de QI, para saber quem detinha um maior conhecimento intelectual. Qual tipo de humano que dominava esse poder, o poder e o saber, como a gente falou na aula passada, né? Quem está articulando o poder e o saber é quem tem um QI mais alto. Então, os testes psicométricos da época, fornecidos por Francis Galton, dizia que a supremacia branca estava no nível superior, né, da categoria humana e que eles eram mais inteligentes. Então, o crivo e os critérios de avaliação psicológica da época eram crivos eugenistas, certo? Inclusive, essa categoria raça, ela não é mais um vetor determinante para que a gente compreenda a inteligência, para que a gente faça um teste de inteligência. Você mudar o score do teste, se você é preto, se você é branco, isso é um problema. Então, a psicologia, por muito tempo, ela teve essa prática higienista. Tanto é que a reforma psiquiátrica, ela é prova disso, inclusive nos dias atuais, né? A luta antimanicomial, que até hoje ela existe, né? A nossa luta para que não haja encarceramento dessas pessoas que detêm uma forma diferente de ser no mundo, né? Dentro de padrões até psicopatológicos, mas que isso não oferece, não é uma premissa de enclausuramento, por isso que hoje a gente tem, né, toda a reforma psiquiátrica que traz para nós os CAPS, né? E a gente precisa entender que os CAPS eles são importantes, né? Os centros de atenção psicossocial que tratam essas pessoas, né, com esquizofrenia, com transtorno bipolar, depressão, etc. A gente compreender que a pessoa que sofre de algum transtorno, ela não deve ser observada como uma pessoa que é um risco para a sociedade. Pelo fato dessas pessoas serem, a gente ter culturalmente essas pessoas presas, a gente não é acostumado, a gente se assusta com a diferença, né? A gente acaba achando que é algo, uma anomalia para a sociedade. E por isso que se enclausura e é por isso que a gente toma um susto. Por quê? Porque essas pessoas não foram socializadas às comunidades que elas sempre deveriam, que elas nunca deveriam ter saído, de onde nunca elas deveriam ter saído, né?
Então, essa prática higienista de categorizar pessoas, quem é inteligente, quem detém a supremacia de inteligência e que a supremacia branca ela é superior, a psicologia sempre, por muito tempo, mas isso é outra crítica minha, enfim, ao longo da disciplina a gente vai conversando sobre isso. Mas a psicologia carrega, até os dias atuais, infelizmente, por isso que eu uso essa palavra sempre, né? Mas, sobretudo, na época de Lombroso e Francis Galton, a psicologia trouxe essa categoria, né, de pessoas superiores e pessoas inferiores. E isso é uma prática higienista, é uma prática de querer limpar a sociedade e só fornecer direitos a determinada categoria da sociedade e só fornecer acessos a determinada categoria, né? E o direito de vida e de morte a determinada categoria. Inclusive, né, o nazismo, ele se apropriou dessas teorias para praticar tais atos que praticaram, né? Não preciso nem me aprofundar sobre esses aspectos históricos para que vocês saibam do que eu estou falando. Então, gente, por um lado, nesse individualismo foi condição sine qua non, né, para o surgimento da psicologia como ciência, e por outro, ele tomará uma forma tal que denunciará a necessidade de que essa mesma psicologia reflita sobre seus efeitos. Ao mesmo tempo que ela coloca na categoria de ciência, porque o que nos faz ser ciência é a gente conseguir quantificar o comportamento. Francis Galton contribuiu para que a gente se tornasse ciência, porque a gente passou a quantificar o comportamento humano, a medir o comportamento, passou a numerar o comportamento humano. Mas, ao mesmo tempo, né, ela vai ter que denunciar esses efeitos que mudará completamente a relação entre esse individualismo, né, e a psicologia como ciência. Então, gente, seria possível dar conta de todo tipo de mazela desse modelo? A gente vai conseguir dar. Como é que a gente vai conseguir dar conta disso? Como é que a gente vai conseguir separar as coisas? A psicologia clínica, que tem essa origem, é impossível negar, e ao mesmo tempo essa prática ampliada, que não dá conta do individualismo, e sim dá conta das questões sociais, né? Aí fica essa pergunta aí. A clínica individual ela é fundamental, sim, ela é importante. A gente não pode excluí-la, né, de toda a sua diretriz. Mas a gente não pode perder, a gente não pode nos perder nesse individualismo, né? A gente não pode esquecer que a ciência ela expressa e alimenta ideologias. E essa ideia neoliberal, ela engendra, né, esse individualismo. O neoliberalismo, que inclusive também dá influência a tudo que a muita coisa que o país traz também como premissa nos dias atuais, traz esse modelo individualista que por muitas vezes ele é perverso. Ele não pensa na coletividade, né? Esquece do homem para manter a lógica do capital. O capital é que está no centro. Então, a gente acredita que existem outras formas de você fazer, de você se preocupar com o individual, né? E causar outros efeitos nessa clínica. Então, gente, eu espero que vocês tenham lido esse texto, né? Estou ainda na parte introdutória do texto. A partir daí, né, a gente precisa falar desse texto como um texto que traz essa condição libertadora para a psicologia clínica. Então, a gente traz essas limitações da clínica, tratando desse segredo individual, mas também falando sobre a prática de uma psicologia nos âmbitos públicos. Ele traz aqui um exemplo, né? De uma psicóloga no hospital público, que é bem interessante, só para a gente terminar, que a psicóloga novata interroga a coordenação de psicologia do hospital sobre a possibilidade de se oferecerem mais consultórios dentro do hospital para estagiários atenderem aos pacientes. Aí a coordenadora, ela pergunta por que não atender as pessoas no leito. Lembram da etimologia da palavra psicologia clínica, que diz leito? Por que não atender no leito, gente? Né? Então a psicóloga responde que não pode atender nas enfermarias, porque sempre existe o segredo a ser dito. Veja que coisa importante, né? Essa revolução da psicologia e dessa prática da clínica, não só no sentido da clínica individual, ambulatorial ou de consultório, mas a clínica ampliada, clínica da escuta, do cuidado para com o outro. E esse cuidado se estendendo para outras praxes da psicologia, como, por exemplo, aqui, a psicologia hospitalar. Veja que coisa linda. Então, no nosso entender, manter esse pressuposto
sair do leito para partir para o ambulatório, porque há um segredo a ser dito, né, é retirar de alguns sujeitos a possibilidade de acolhimento. Colocar, aliás, deixar eles no leito é impossibilitar o atendimento e a acolhida, né? E a escuta do sofrimento até uma nova posição subjetiva frente ao sofrimento. Então, dessa forma, esse contexto social ele passa a adentrar os consultórios. Como diz Ana Bock, né, toda a psicologia ela deve ser social. E a gente vai falar desse adentramento aos consultórios na nossa próxima aula, de como é que a clínica social ela adentra nos consultórios, tá, gente? Até a nossa próxima aula, que é a quarta aula.